Olá, amigos da TV Esporte Alagoano, um grande abraço, sejam bem-vindos a mais uma Opinião na Rede. O assunto deste momento, deste vídeo, é a diferença de ação da CBF entre não adiar o jogo do CSA ontem contra o Guarani e hoje adiar duas partidas pelo Campeonato Brasileiro, um pela Série A, outro pela Série C desta competição. Antes da gente discutir, conversar sobre esse tema, deixa eu te convidar a se inscrever no canal, a deixar o like, clicar no sininho ativando as notificações e compartilhar o link deste vídeo. Parece claramente dois pesos e duas medidas, mas a CBF não adiou o jogo do CSA na noite de ontem contra o Guarani e resolveu adiar dois jogos pelo Campeonato Brasileiro neste domingo. Um pela Série A, o jogo do Goiás contra o São Paulo, e o outro pela Série C do Campeonato Brasileiro. É dois pesos e duas medidas? Entendo que não, porque nessa dividida, neste posicionamento, pareceu claramente que o CSA não forçou a barra, que o CSA tentou no diálogo, seja com o Walter Feldman, que é o gerente geral da CBF, seja com o próprio presidente da CBF, Rogério Caboclo, seja com a interferência de autoridades, o presidente da Liga do Nordeste, o próprio presidente da Federação Alagoana, o vice-presidente da CBF, Gustavo Feijó, mas que essas pessoas fossem para o diálogo com a CBF. O CSA precisaria ter batido o pé, ter sido mais agressivo no seu pedido, inclusive acionando o próprio Superior Tribunal de Justiça Desportiva, com um argumento muito consistente: a quantidade de jogadores que o CSA tinha impossibilitados de ir para a partida. É claro que o CSA entendeu, e esta é uma informação de bastidores, que o número de jogadores talvez não fosse o suficiente para convencer a CBF e até o próprio STJD. Também, em relação a os dois times que tiveram jogos adiados, o Goiás tinha 10 jogadores infectados, a equipe do Ipiranga tinha 12 jogadores infectados de 18 que foram inscritos para o jogo. Então não haveria um número legal, mas o CSA poderia ter sido mais contundente, mais consistente nesse pedido e aproveitou para conversar com a CBF, não forçou a barra, não foi duro nessa condição. Então acho que não são dois pesos e duas medidas, não é isso. A CBF não prestigiou mais um time da Série C do que o CSA que está na Série B, não foi o peso político do CSA. Entendo que o próprio CSA preferiu não ir para o choque, não ir para o confronto, não ter uma atitude mais radical. Cheguei a defender que o CSA não entrasse em campo, forçasse o Brasil inteiro a discutir o assunto, forçasse a CBF a tomar uma posição. E duvido que com um risco para a saúde, um risco em relação à vigilância sanitária, um risco de mais contaminações, a CBF não iria recuar. Mas o CSA meio que concordou, meio que tirou o pé do acelerador para não causar com a CBF. E isso fez com que o CSA entrasse em campo ontem, mesmo contra a vontade, por exemplo, do técnico Eduardo Batista, que ficou claro na entrevista coletiva que foi um impacto muito grande no grupo, que ele, técnico, não queria que o jogo acontecesse, que os jogadores também não, mas por uma determinação do clube, vindo uma orientação da CBF, o jogo teria que acontecer. O CSA desperdiçou, jogou fora uma oportunidade de iniciar esse debate, iniciar essa discussão. Mas talvez com essa atitude o CSA também ganhou pontos com a CBF e pode agora tentar o adiamento do jogo contra a Chapecoense, algo que o CSA vai defender. Isso porque nos exames realizados hoje, ainda irão sair os resultados, mas nos exames realizados hoje, mais jogadores apareceram com sintomas, o que indica que outros atletas possam estar contaminados, possam estar
infectados. Um deles foi o Alexandro, que apareceu com sintomas possíveis da Covid. É possível que no resultado dos exames, novos jogadores possam surgir contaminados. E aí o CSA ganharia força ou tentaria com mais consistência o adiamento deste compromisso. Esta parece ser uma realidade que vai acontecer no futebol brasileiro como um todo. Isso mostra que a bolha feita pelo futebol ainda não é impenetrável. Existe a possibilidade de jogadores estarem contaminados, de estarem contaminando outros atletas e de clubes sequer reunirem condições para alguns jogos. E isso vai ser frequente. Na primeira rodada da competição, 3 casos. Um pela Série A, um pela Série B e outro pela Série C. O que significa que isso pode se espalhar por mais equipes, por mais jogadores. Surge a possibilidade, por exemplo, de algum jogador do CRB aparecer contaminado, porque jogaram contra o CSA, tiveram contato com jogadores do CSA e de repente o período de detecção por conta do vírus ainda não aconteceu. Mas quem sabe se nos novos exames isso não possa acontecer. E se os jogadores do CRB estivessem contaminados ou estivessem com Covid, não podem ter passado também para o Juventude? E se jogadores do CSA ainda não detectados no exame que foi feito na quarta para quinta-feira após a decisão do Clássico, também tivessem contaminados ontem, mas estivessem liberados e contaminaram jogadores do Guarani, essa bolha não vai funcionar. Essa bolha vai contaminar cada hora, cada dia, mais equipes, mais jogadores. E isso é preocupante, porque o Campeonato Brasileiro mexe com diversas regiões, com voos, com viagens, e tudo isso traz essa possibilidade de contágio. Então, era um momento de se repensar, mas o CSA preferiu não peitar, não bancar a ideia de confrontar a CBF, entrar em um tipo de acordo. A CBF mantém o jogo, agradece ao CSA e o CSA que se vire, o CSA que vá para o jogo. O CSA foi e venceu. O que menos tinha interesse era o resultado do jogo. O grande problema era de saúde pública, quantidade de jogadores infectados e a possibilidade de infectar ainda mais jogadores. Então, a diferença é essa. Não era a preocupação com o resultado. Se o CSA ia ganhar, se o CSA não ia ganhar, se ele batesse o pé e não jogasse, se ele iria perder pontos, se ele ia a julgamento no STJD. Não era essa a preocupação. A preocupação era de saúde pública. E isso não aconteceu. É um exemplo que pode ser citado para mais à frente, que o CSA de repente haja de uma maneira diferente, porque agindo daquela maneira ele até venceu o jogo, mas ele expôs mais dos seus jogadores, expôs jogadores da outra equipe do Guarani e até outras pessoas envolvidas no processo. Então, para mim, não foi a estratégia correta. Acredito que o CSA deveria ter batido o pé, deveria tentar de todas as maneiras o adiamento do jogo, o cancelamento do jogo de ontem, mesmo que fosse mais radical de ir ao STJD ou até mesmo de dizer à CBF que não entraria em campo naquelas condições. Mas não foi essa atitude e agora o CSA já pensa em tomar uma atitude diferente para o jogo contra a Chapecoense. Os resultados dos exames devem sair antes da viagem do CSA, mas o CSA tem receio de que mais jogadores apresentem a infecção e que ele não tenha um número regular, inclusive, para a disputa de uma partida. Este foi o Opinião na Rede de hoje, discutindo esse assunto polêmico, de muita confusão, mas uma Opinião na Rede que a gente tenta esclarecer alguns aspectos para você, telespectador, para você, internauta. Sem dúvida nenhuma, vou pedir a você no encerramento desse vídeo que se inscreva no canal, deixe o like, clique no sininho ativando as notificações, compartilhe o link deste vídeo e até uma próxima oportunidade.